Essa noite eu queria conversar com vocês a continuação do vídeo que eu fiz no dia de ontem, acerca da personalidade de Aleister Crowley e também acerca da polêmica que envolveu o Whindersson Nunes na semana passada, aliás, nessa semana, né, porque hoje é sábado, tratando especificamente sobre a possibilidade de ter seu nome veiculado a um mago ou um iniciado, como normalmente é tratado, Aleister Crowley, sobre a dificuldade que as pessoas têm de compreender por que hoje pessoas famosas não querem ver seu nome envolvidos com pessoas do passado ou do presente que estejam envolvidas com o mundo oculto, ou que nós conhecemos de uma maneira leiga como o mundo da magia. Antes de falar do vídeo de ontem, eu tinha feito uma breve pesquisa e tinha encontrado as bases propriamente ditas de diversos símbolos que constam no itinerário da filmografia tratada por Whindersson Nunes. O Whindersson Nunes fez uma filmografia, um pequeno filme, né, que ele talvez vá produzir como série, em que trata sobre como ele teria chegado ao sucesso e que teria encontrado um livro, e nesse livro teria várias imagens e que um intérprete, um youtuber, né, do canal Desperte, o Thiago, ele associou as imagens contidas nessa obra de ficção de Whindersson Nunes ao mago do século XX, Aleister Crowley. Pois bem, eu estou aqui para dizer que as imagens que Crowley usou, em sua grande maioria, são conhecidas no mundo ocidental desde a Idade Média e foram compiladas e principalmente aprofundadas por um homem chamado Alphonse Louis Constant, né, um francês, um abade francês, um diácono, e que na verdade ele não é muito conhecido por esse nome porque o nome que ele adotou é o nome hebraico, a tradução hebraica do seu nome. Alphonse virou Eliphas, Louis virou Levi e o Constant virou Zahed. Pois bem, Eliphas Levi Zahed, ele é um iniciado, um mago que é considerado o grande mago do século XIX, nasceu em 1810 e veio a falecer precisamente no ano de 1875, o ano do nascimento de Aleister Crowley. E Eliphas Levi ficou conhecido por ter composto a Bíblia do Hermetismo ou a Bíblia do Ocultismo, que são uma tríade. Essa tríade ela é composta pelos seguintes livros: a Chave dos Grandes Mistérios, Dogma e Ritual de Alta Magia e História da Magia. Esses livros do século XIX eles se popularizaram muito no início do século XX, inclusive devido à produção de Papy, um grande iniciado que influenciou diretamente Aleister Crowley. Eliphas Levi, ele no livro Ritual e Dogma de Alta Magia, ele desenhou todo o livro e ele traz imagens, por exemplo, como a famosa imagem do Baphomet, ou, como depois passou a ser tratada, a imagem do bode de Mendes, ou Mendes. O que é que acontece? Crowley fala que sua grande experiência iniciática no mundo do ocultismo se deu na sua viagem nupcial do seu casamento, em 1904, à cidade do Cairo, no Egito, em um museu, onde ele teria tido um encontro místico, né, uma ascese mística, em que o próprio Horus teria se comunicado com ele e dado a ele o conhecimento que ele transcreve no livro da lei. Eliphas Levi fala basicamente disso, dessa ascese mística no Egito, através do bode de Mendes. A cidade de Mendes, como é descrita pelos gregos, é uma cidade que seria a cidade da ascese mística e que é de lá, basicamente, que Eliphas Levi vai compor a imagem do Baphomet. A imagem do Baphomet, ela é a imagem de um ser místico sentado, que tem a sua mão direita apontando para cima e a sua mão esquerda apontando para baixo. E esse ser místico teria a cabeça de um bode, o corpo de um ser humano, ele seria composto de escamas na região da barriga,
No lugar do seu falo, ele teria o caduceu de Hermes, ou seja, aquele cetro que as cobras entrelaçam, duas cobras ou uma cobra de duas cabeças, e ao final elas se encontram de boca aberta e tem um cetro que as divide. Subindo no seio da imagem, os seios são seios femininos, seios de uma mulher. É por isso que essa imagem é conhecida como uma imagem antroposomórfica, pois tem no seu contexto tanto a imagem de um ser humano, o corpo de um ser humano, os braços de um ser humano, seios de um ser humano do sexo feminino. No lugar da pele tem escamas e a cabeça de um bode. Isso é muito retratado, principalmente dentro do panteão dos egípcios, onde todas as imagens elas remetem ao corpo humano com cabeças de animais. Mas o mais incrível é Baphomet. A tradução desse nome ela seria uma corruptela, um anagrama, ou seja, você escrevendo ao contrário, ela reproduziria em grego o termo Sofia. Então, na verdade, Baphomet, ele remete ao conhecimento. Mas que conhecimento? O conhecimento hermético. O conhecimento da própria do próprio misticismo, da mágica profunda ou da magia profunda, como é tratado por Eliphas Levi. E o fato dessa imagem apontar para cima e para baixo traduz simplesmente o princípio maior de todo o conhecimento de Eliphas Levi, que é o que tem em cima, assim é como tem embaixo. No livro A História da Magia, Levi vai falar que o Baphomet ele é, na verdade, a esfinge dos dias modernos. E essa esfinge ela está todo o tempo encarando o ser humano e mostrando a ele o caminho de luz. Sim, pois na cabeça do Baphomet, cabeça de bode, ela tem 2 chifres e no centro ela tem uma espécie de fogo saindo de um terceiro chifre que ficaria ao meio. Na verdade, esse fogo saindo seria a revelação, a luz, o conhecimento. Pois Eliphas Levi conta na sua autobiografia que ele teve um encontro de luz, juntamente com Edward Linton, em que ele encontrou-se com 3 personalidades. Jesus Cristo, Jerônimo de Tiana e São João, o escritor do Apocalipse. E essas 3 imagens, vão justamente esclarecer a ele todo o misticismo contido no livro do Apocalipse, o livro da religião, o último livro da Bíblia. Nessa interpretação, nessa sese religiosa, Levi vai descobrir que, por exemplo, o primeiro grande mago, o primeiro grande místico foi Platão, o grego. E que Platão, quando ele falava que o mundo dos homens é uma reprodução imperfeita do mundo das ideias criado por Deus, Levi vai fazer menção a isso justamente com a imagem do Baphomet. O que há em cima também é o que deve ser como o que há embaixo. E dentro do livro da Revelação ou Apocalipse existiriam 7 selos ou 7 portais que revelaria ao homem todo o passado, todo o presente e todo o futuro da humanidade. É engraçado porque na obra de Crowley e de seus seguidores, até postumamente a Crowley, eles vão o tempo inteiro tentar revelar que nós vivemos uma tripartite do mundo, em que teve um momento de Ísis, o mundo de Ísis, que é o mundo passado. Nós viveríamos o mundo de Osíris, que é o momento presente, e viria o mundo futuro, que é o mundo de Horus, o mundo do filho destes 2. E Levi já fala disso, da Trindade. Levi vai dizer no livro A História das Religiões, ou melhor, A História da Magia, que simplesmente o homem ele busca o encontro perpétuo com Deus. E Deus não é um ser fora do homem, mas ele está dentro do homem. É uma amálgama com este, pois tudo se resume na Trindade, em que essa amálgama, essa cola que une o ser humano a Deus, está precisamente na sua alma, que seria a ideia. É engraçado porque numa das citações de Levi,
ele vai falar o seguinte: a vontade, a fé, o poder do verbo humano. Sim, esses três operam a maravilha da natureza, que os profanos chamam de milagres. Essa citação refere-se precisamente que em todo o canto, em todos os lugares, todas as visões que nós possamos ter do mundo físico ou do mundo espiritual remetem a Deus e a sua Trindade. E essa Trindade, claro, com o Verbo Jesus Cristo e com o Espírito Santo. Só que isso tudo numa perspectiva da ascese mística, do mistério. Levi foi um homem também, assim como Crowley, que teve sua vida não muito marcada por coisas boas. Foi preso por 3 vezes, sempre associado a seus escritos. E, embora buscasse uma vida calma, ele relata em sua autobiografia que teve um encontro com o próprio inimigo de Deus, Satã. E nesse encontro, esse ser chegou até ele, à sua casa, e começou a revelar fatos do seu passado. E revelou a numerologia de Levi, que estaria associada ao número 5. Que sempre, nos múltiplos de 5, nas décadas de 5, e aconteceriam grandes transformações na sua vida. Desde a sua iniciação dentro da igreja, depois a sua iniciação no ocultismo, que vai negar justamente a fé cristã e vai dizer que a fé cristã é obsoleta. É incrível porque Crowley vai retomar isso. E nós devemos estar atentos, pois todas as imagens, mesmo do pentagrama, que o pentagrama que está no cerne, na testa de Baphomet, na cabeça do bode, ela remete à luz, segundo Levi. E é ele que vai escrever o tetragramaton. O tetragramaton, na verdade, seria uma estrela de 5 pontas com a ponta para cima, ou um pentagrama, com vários dizeres em seu entorno que remetem ao hebraico, ao grego e à língua egípcia, precisamente os hieróglifos. E nesse compilado, ali estaria todo o poder de abrir portais e também de realizar grandes místicas. É Levi que vai tratar a primeira vez da Sicília, quando ele vai ter contato com o conde Spaliadori. E engraçado porque Crowley vai fazer a abadia de Telema na Sicília. Também na citação de Levi eu falei da vontade. Levi fala da vontade. E fala também de mover a serpente Kundalini, que estaria envolta na coluna vertebral de cada ser humano. E isso poderia liberar a glândula pineal, que seria o cerne do cérebro capaz de transformar o mundo pela magia. É incrível como esses homens de grande conhecimento, inegavelmente, eles trouxeram grandes agruras aos seus seguidores. Em muitas interpretações que vocês possam ver na internet, vai dizer que Crowley ele foi um inovador, que na época dele não havia espaço para as coisas que ele falava. Mas quando a gente vai à história, aos fatos, você descobre que não. Que antes de Crowley, haviam pessoas que prepararam esse caminho e que falavam da vinda de um novo Messias. E é engraçado que um dos seguidores de Aleister Crowley, Jack Parsons, o homem que estava por trás da criação do combustível dos foguetes usado na Segunda Guerra Mundial, o homem que inclusive seria o precursor da NASA, como nós a conhecemos hoje, era um seguidor do hermetismo, do ocultismo de Aleister Crowley. Esse homem também tentou ter um filho que ele dizia que seria o Messias, que destruiria toda a humanidade para recriar um novo reino, que nós entendemos que seria a inauguração do tempo de Horus, como dizia Levi e não Crowley. Então é importante a gente ter em mente que qualquer pessoa que negue a participação do mal ou dessas imagens místicas associadas ao mal, à sua vida, queira se proteger. Se proteger da condenação moral, se proteger da condenação econômica dos seus patrocinadores, mas principalmente se proteger espiritualmente. Associar o seu nome, associar a sua imagem a ritos mágicos, místicos, que envolvem muitas vezes infanticídio, bestialidade, sexo grupal e outras coisas abomináveis diante da moral, nada mais é do que o desejo de qualquer ser humano que quer ter uma vida digna e que sonha efetivamente em um momento reencontrar-se com Deus
e viver na sua paz. Então, assim, eu deixo essa mensagem para aqueles que procuram conhecimento e deixo também um alerta. O conhecimento do homem, ele é sempre levado, muitas vezes, a extremos e produz consequências nefastas. Cuidado com esse conhecimento. Há um conhecimento que te liberta e que te salva, eu acredito. Esse conhecimento é o conhecimento da verdade, do caminho da vida, que é Jesus Cristo. Se você gostou, deixa o joinha e compartilhe essa mensagem. Muito obrigado e boa noite.